Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo! Plantão urgente. Mudança no time. Tite mexe na zaga e pode mudar outras 2 peças para pegar o Milionários na Libertadores. Mas antes de continuar, se você é flamenguista de coração como o boneco Ziquinho, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho para ficar informado e compartilhe com seus amigos as últimas notícias do nosso Flamengo Mengão. terá uma mudança para a primeira partida da Libertadores na cidade de Bogotá. Tite definiu a escalação para enfrentar o Milionários nesta terça-feira, às 19 horas de Brasília, e Davi Luiz entrará no lugar de Fabrício Bruno. Davi Luiz entra na vaga de Fabrício Bruno, que entre os dias 23 e 30 de março jogou 3 partidas completas, 2 amistosos com a seleção e o primeiro jogo da final do Carioca contra o Nova Iguaçu. Outra 2 possíveis novidades que o treino desta segunda-feira indicou são as presenças de Igor Jesus e Bruno Henrique. O volante está bem cotado para substituir De La Cruz, que tem jogado frequentemente no Flamengo, enquanto o camisa 27 surge como opção para Luiz Araújo. Agora veja o que os jornalistas da ESPN falaram sobre o Flamengo nessa Libertadores. Vai começar a fase de grupos, fãs de esportes, transmissões então da ESPN e do Star Plus para vocês. Na terça-feira, 7 horas da noite, Milionários e Flamengo. Na quarta-feira, também 7 horas da noite, Botafogo e Júnior Barranquilla. Na quarta-feira, 9h30, então grudado ali, São Lourenço com Palmeiras. E na quinta-feira, 7 horas, Caracas e Atlético Mineiro. Vocês acompanham o Conmebol Libertadores e acompanham também Conmebol Sul-Americana, o Esportivo Ameliano e Atlético Paranaense nesta terça-feira às 9h30 da noite. Na quarta-feira, às 9h, Esportivo Trinidense contra Fortaleza, na ESPN 4. Também na quarta-feira, às 9h, Red Bull Bragantino com Coquimbo Unido, no Star Plus. E na ESPN, na quinta-feira, às 9h da noite, Universidade Católica contra Cruzeiro. Ó, do 7º até o 1º, a gente vai colocar aqui o nosso ranking, então, de favoritaços para a Conmebol Libertadores. Os times brasileiros estão deste lado e a gente vai começar a nossa votação. A possibilidade de dar problema aqui para fazer o nosso ranking é muito grande, como sempre, mas a gente vai contar com o apoio do nosso editor-chefe para escolher também, tá? Começando, então, na 7ª colocação, o menos favorito. Então tem que ser para esta. Tem que ser de baixo para cima? Tem que ser, porque senão aí a gente entrega tudo pra A graça do joguete é isso aí. Exatamente, tá? Atlético Mineiro, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Palmeiras, São Paulo. O 7º, o menos favorito, André Kfouri. Tempo. Eu vou pedir pra separar, tá? Essa musiquinha do tempo, então, para este pensamento do André Kfouri. 30 segundos. Quer começar com você, então, Gustavo? Eu tô entre Grêmio e São Paulo. Eu acho que eu boto o Botafogo. Não, o Botafogo tá pra mim uma casinha pra cima. Mas tudo bem. Assim, é claro que acho que o ideal nesse momento a gente levar em consideração o que os times são capazes de fazer e o que eles nos deram de impressão até aqui, né? Porque, enfim, eu coloco o Botafogo. É bom porque eles são bem alinhados, foi Botafogo, São Paulo e Grêmio, ou seja. E aí, como é que você vai chegar? Você precisa decidir. Na 7ª colocação... Pode votar. Seu voto vale tanto quanto nós. Hoje eu colocaria São Paulo. Não, bota São Paulo, sem medo. Então não é nada pessoal. Sem medo de ser feliz. Dótoli, você iria em qual? São Paulo também. Então vou colocar o São Paulo na 7ª colocação hoje, tá? Fãs de esportes. Quem é o mais favorito entre os brasileiros, então de baixo pra cima. Vamos pro 6º colocado, então, André Kfouri. Eu mantenho o Botafogo porque... você já tá no Botafogo. Eu mantenho o Grêmio, que era a minha dúvida. Pois é, eu coloco você o Grêmio decide. também. Dótoli. Grêmio. Olha só, o Dótoli tá... Na verdade, eu tô passando aqui pra ele, né, os votos. Vocês estão conversando, né? Tá tudo organizado. Na 5ª colocação, então, eu sei que o Gustavo Zupac vai em Botafogo. Mas aí tá ficando mais óbvio, né? E você, Kfouri? Então, óbvio que eu vou concordar com ele. Muito obrigado pela Botafogo. Fluminense, Palmeiras, Atlético Mineiro, Botafogo. Eu acho que o Dótoli também não vai mudar esse voto. Botafogo, né, Dótoli? Botafogo. Eu também colocaria o Botafogo aqui. Agora sim, eu entendo, Zupa, eu fiquei em dúvida entre Grêmio e Botafogo na 5ª colocação. E o Grêmio tem um ponto, assim, o Grêmio tem um cara que conhece a competição como ninguém conhece, poucos conhecem, que é o Renato, né? O Renato é o técnico que mais venceu jogos
na história da Libertadores da América. São 50 vitórias, ninguém venceu tantos jogos como treinador como ele em toda a história da competição. Finalista com o Fluminense, finalista com o Flamengo, finalista e campeão com o Grêmio. Então o Renato conhece, o Renato faz coisa em Libertadores. Tá. E o Grêmio tem um time bem moldado para esse tipo de competição. Quando o Soteldo voltar, Diego Costa pegando o jogo, enfim, eu acho que o Grêmio pode dar uma surpreendida. Por isso eu colocava o Grêmio acima, mas beleza. Bora pro G4. Vamos mudar, André Fury? Vamos colocar o Grêmio na quinta? Não, eu continuo com a minha opinião. Eu já tava querendo... Você viu que eu me convenço muito rápido. Tava querendo fazer uma mudança já aqui. Mas André Fury não topou essa mudança, então não posso fazer nada, viu, Gustavo Zupac? Eu peço desculpa. Na quarta colocação, Atlético Mineiro, Flamengo, Fluminense ou Palmeiras? Eu puxo o Atlético Mineiro. Não vem jogando bem. Tenho dúvidas quanto tempo vai demorar pro Gabriel Milito colocar o que ele de fato acredita e é capaz de fazer. E também, acho que dos 4 elencos, pra mim é o 4º elenco. Né? Então, Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, André. Acompanho o relator. Dótoli? Eu colocaria o Fluminense. É? Porque eu não vejo o Fluminense respondendo o que a gente gostaria nesse começo de temporada. O Atlético também não faz, né? O Atlético também não faz, mas como teve essa mudança, e eu gosto muito do elenco do Galo também, então eu acho que eu colocaria... Bom, mas vocês foram voto vencido. Aqui, então Atlético Mineiro na quarta colocação. Não, e aí o Fluminense vai na terceira? Nós somos o voto vencedor. Não o vencido. Eu sou voto vencido. O vencedor. Eu sou voto vencido. Votamos no Atlético, o Atlético foi para o 4º lugar. Né? O pódio. É pra isso, né? O Atlético ficaria em quarto, eu colocaria o Fluminense. Tá. E aí, terceiro colocado, o Terceiro eu puxo o atual campeão da América, que é o Fluminense. Acredito na recuperação do Fluminense, espero que o time se recupere. Não faz um bom ano e há motivos para que não faça um bom ano. Então tem margem para recuperação. Eu boto fé no Fluminense. E você, André, também vamos de Fluminense? Fluminense. Agora é que eu quero ver. Não, mas não tem pouca dúvida. Essa aí Flamengo, Palmeiras. Eu tenho muita dúvida. Essa é uma lista teórica, com base no que a gente viu até agora. Acho muito improvável, com essas amostras, alguém não escolher o Flamengo como favorito. Certo. Mas, claro, né? Existe o coração, existe o clubismo, né? Em outras situações. Mas aqui não tem clubismo. Pra mim é aqui. Flamengo. Neste programa não tem clubismo. Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Palmeiras. Palmeiras e Flamengo, né? Porque a gente gosta sim. Assim, 2 e 1. E o que faz o Flamengo, pra mim, ser, nesse momento, o mais cotado, o que não quer dizer que ele seja o único cotado, claro que não, é a solidez do trabalho do Tite, a presença do Tite e a maneira como que ele vem conseguindo tocar esse trabalho com esse elenco, dá uma impressão que o Flamengo tem mais condições de ser o time que a gente espera do que em outros momentos, né? O Palmeiras é um time muito forte. O Palmeiras, nas mãos do Abel, na Libertadores, é um time absurdamente forte, competitivo. No mata-mata, é um time que cresce demais nesse tipo de competição e não pode ser descartado jamais. Mas no atual momento, a competição começa com o Flamengo gerando melhores impressões do que o Palmeiras. Eu também tenho essa impressão. Apesar, quando a gente colocou aqui o Grêmio na sexta colocação e você falou, olha, o Renato, ele sabe jogar essa competição muito bem, é verdade. Assim como a gente pode falar exatamente a mesma coisa do Abel. O Tite já foi campeão? Já. Mas nem sempre ele consegue fazer uma boa Libertadores. Ainda assim, é o Tite que tem mostrado com esse Flamengo. É impressionante que ele consegue. Se você me perguntar se eu confio mais no Flamengo para Libertadores ou para o Campeonato Brasileiro, eu te responderia mais pro Campeonato Brasileiro. Pela regularidade, pelos encaixes. Mas o time entra muito forte nessa Libertadores também. Eu tô contigo, também faria isso. Mas eu acho que o nosso ranking ficou muito bom. Seria mais ou menos assim mesmo que eu colocaria. Talvez eu trocasse Fluminense com o Atlético Mineiro. E você me convenceu, o Botafogo com o Grêmio. Ou seja, eu mudaria muita coisa, realmente. Mas eu acho que ficou interessante. Então vamos para o nosso print aqui. Eu soube mais um pouquinho. Mais um print, fez até um barulhinho. E a gente vai seguir o nosso Sport Center, já que a gente colocou o Flamengo como o favorito para conquistar esta Conmebol Libertadores. Este vai ser o nosso assunto a partir de agora. Tem jogo e é amanhã, tem a estreia do Flamengo. É fase de grupos. Quando Tite e Flamengo se uniram de forma até antecipada, o motivo era um só: a Copa Conmebol Libertadores. Garantir vaga em 2024 na fase de grupos. Dito e feito. Praticamente 6 meses depois, o técnico estreia de rubro-negro contra o Milionários da Colômbia nesta terça-feira.
Quase uma década depois, Tite volta a comandar uma equipe na Copa Conmebol Libertadores. Desta vez, o Flamengo, em um início seguro em 2024. Em um palco sul-americano, como nas eliminatórias. Elas de boas lembranças durante a passagem pela seleção brasileira. Por 2 vezes, Tite buscou com a seleção brasileira a classificação para a Copa do Mundo e sobrou em ambas. Foram 29 jogos com 24 vitórias e 5 empates. Nenhuma derrota e assombrosos 88,5% de aproveitamento, seja no nível do mar ou na altitude, onde o Flamengo vai encarar o Milionários com os 2.600 metros de Bogotá, e sem poupar esforços. Não. Eu aprendi na vida que sempre o próximo passo é o mais importante e que isso nos fortalece numa ascendência. Se eu ficar olhando para um segundo, para uma segunda situação, é o primeiro possibilidade de retrocesso que tem. Não, estou falando assim de coração aberto, não. A última dança de Tite na Libertadores foi em 2016, ainda pelo Corinthians. Uma eliminação com 2 empates nas oitavas de final diante do Nacional do Paraguai. Em 8 participações, o técnico foi campeão uma vez em 2012, justamente com o Timão. No geral, são 65 jogos, 35 vitórias, 17 empates e 13 derrotas no maior torneio do continente. 62,6% de aproveitamento. Agora, pela frente tem um Milionários instável em 8º lugar no campeonato colombiano. Tite conhece bem, nunca deixou de pelear em canchas sul-americanas, fosse por clube ou por seleção. Por isso, voltou antes do imaginado, está no Flamengo. O objetivo era esse: Copa Conmebol Libertadores, uma vez mais. Tá aí, então, o Tite, que ele não tem um grande histórico, como a gente estava falando com Libertadores, mas ele nunca deixou de pelear em cancha, como estava falando o Pedro Henrique Torre. Eu já deixo aqui um convite para vocês. Amanhã, assim que a bola parar de rolar, no jogo do Flamengo, na estreia da Conmebol Libertadores, então lá pelas 9 horas da noite a gente entra no ar com pós, tá? Dessa partida na ESPN 4 com o Sport Center. Então, pós-jogo, é aquele programa que é muito, mas muito legal de se fazer. André Kfouri, então temos um favorito fazendo a sua estreia amanhã em Libertadores. Sim, eu acredito que o Flamengo chega muito bem para a estreia na Libertadores, para começar na fase de grupos uma campanha que pode ser muito profunda na competição, pode ser muito boa, de acordo com o que a gente tem visto do Flamengo até agora. Essa maneira como o Tite montou o Flamengo em termos de aonde ele colocou ênfase no início do trabalho, na transformação do Flamengo numa equipe muito sólida defensivamente. Eu sei, o campeonato estadual nunca pode ser usado como parâmetro, porque ele oferece poucos momentos de testes verdadeiramente fortes. E são situações que a gente precisa relativizar. Não vale para o Campeonato Brasileiro, não vale para fases mais agudas de Copa do Brasil, quando os grandes candidatos ao título se encontram, não vale evidentemente para Libertadores. Mas aquilo que a gente vê do Flamengo hoje, em termos de o que o Flamengo pretende, em termos de ideia de jogo, e aquilo que o Tite considera importante, desde que ele começou a trabalhar, primeiro com observações ainda no final da temporada passada, para o que a gente está vendo agora, são coisas que ao longo dos últimos tempos a gente não imaginava, né? Então, outro dia alguém estava lembrando que o Gabriel Barbosa e o Bruno Henrique dividiram no encantador ano de 2019 a preferência do público no Brasil em relação ao craque do campeonato, o jogador mais decisivo. Um foi artilheiro, o outro foi um cara que apareceu nas grandes partidas. Qualquer um que você escolhesse naquela temporada, a sua preferência estava entregue, estava em boas mãos. Os dois são o banco do Flamengo hoje. Sim. Os dois são reservas. O Gabriel está suspenso, tem a questão toda. Não. Antes disso, era a mesma coisa. Não é titular. Bruno Henrique, a mesma coisa, e o Flamengo está jogando
da forma como esse treinador entende que as suas equipes devem jogar. Imagino que o Tite não está satisfeito, porque não dá para ficar satisfeito, mesmo que o Flamengo ganhe o campeonato estadual, que é o que praticamente já aconteceu. Acho que é só uma formalidade a segunda partida, mas é só um aquecimento para um ano de rebote do Flamengo depois de tudo que o Flamengo deixou de fazer em 2023 nas mãos de outros treinadores. Então acho que o Flamengo é muito candidato, muito respeitado, muito temido, porque talvez esteja no início de um ano em que o potencial do elenco seja de fato colocado em campo. Isso a gente não viu no ano passado. Quero colocar uma tela, então, aí com as últimas estreias do Flamengo na Conmebol Libertadores, Upa, até para você falar também sobre este Flamengo e sobre a estreia e sobre o peso também, que é esse primeiro jogo em Conmebol Libertadores. Nas últimas 5 estreias, tá? Então, em 2019 foi contra o San José, vitória do Flamengo por 1-0. Em 2020 contra o Atlético Júnior da Colômbia, também por 2-1, vitória. Vélez Sarsfield, o Flamengo venceu por 3-2 em 2021. 2022, vitória do Flamengo em cima do Sporting Cristal. E aí, em 2023, teve essa derrota para o Alcas da Colômbia, o 2-1. Só uma coisinha que eu queria acrescentar. Desculpa, Marcela e Gustavo. Realmente, né? A gente viu aí no material do Pedro, que a gente mostrou agora há pouco, o histórico do Tite na Libertadores. Não é um histórico, digamos assim, amedrontador em termos dos seus números individuais, né? Ele venceu uma vez só, venceu com o Corinthians, mas a conquista que ele tem com o Corinthians, ela é uma conquista irretocável. É histórica, sim. Primeiro porque é a única, então foi a primeira. Então, colocou o Corinthians numa outra página em relação ao futebol aqui na América do Sul. E depois, com o torneio no Japão, a vitória sobre o Chelsea, a conquista do título mundial, o Tite tem uma entrega às glórias do Corinthians absurda. E foi uma conquista na Libertadores invicta, vencendo na semifinal o Santos do Ganso e do Neymar, que era o atual campeão, e vencendo na final um fantasma das equipes brasileiras nos torneios sul-americanos, em decisões, em semifinais. Palmeiras, São Paulo não em Libertadores, mas em Supercopa, Grêmio, Fluminense, Santos em final aqui no Morumbi. Quer dizer, o Boca era uma coisa muito séria e muito temida, e o Corinthians venceu a Libertadores ganhando do Boca na decisão. Pois é, e aí esse primeiro jogo é aquele jogo que também pode... Ele talvez não diga muito, mas às vezes ele encaminha. A torcida olha para esse jogo de uma maneira diferente. Você acha que é assim que o Tite enxerga também essa primeira partida? O Tite, ele conhecendo bem, assim, ele usa muito os exemplos da carreira dele para se pautar no que vai acontecer. E na campanha vitoriosa do Corinthians em 2012, na época eu cobri o Corinthians e fui a todos os jogos e me lembro muito do olhar dele para cada jogo. A estreia do Corinthians, que foi em San Cristóbal, na Venezuela, contra o Deportivo Táchira, o Corinthians perdia por 1-0 até o último minuto do jogo, e se fosse uma derrota, seria uma derrota que, olhando para o que foi a campanha, não teria diferença. Sim. Mas o Corinthians empatou com um gol do Ralf de cabeça no último lance. Foi 1-1, impediu que estreasse com derrota. E durante toda a campanha, e especialmente depois da campanha, o Tite falou várias e várias vezes como aquele jogo, aquele gol, não ter perdido na estreia, como aquilo foi importante para construir a caminhada. E eu tenho certeza que ele leva esses exemplos como referência para pautar o que ele espera que as coisas aconteçam agora. O Flamengo é favorito para ganhar o jogo lá em Bogotá. O Milionários não é um grande time, faz um campeonato colombiano bem intermediário, é comandado de novo pelo Alberto Gamero, técnico que está há muito tempo lá, mas não é um grande time. O Flamengo tem uma vantagem para esse jogo na comparação com rivais brasileiros, com o Grêmio e com o Palmeiras e com o Atlético, que é o fato de o campeonato estadual estar resolvido. Isso é uma vantagem. Eu estive ano passado na estreia do Flamengo lá em Quito contra o Alcas. Era o Vitor Pereira, o técnico, e o Flamengo vinha de vitória de 2-0 sobre o Fluminense na final do Carioca, mas assim, o próprio Vitor Pereira sabia que eu não estava resolvido, que ele colocou o time reserva pro Flamengo estrear contra o Alcas. Foi uma péssima partida do Flamengo. O Flamengo perdeu, e aí o time titular jogou no Maracanã e tomou 4 do Fluminense, e o Vitor Pereira foi demitido. Então, assim, o Flamengo dessa vez vai poder se dedicar, não exclusivamente, mas com o foco necessário na Libertadores, e isso é importante. Então o Flamengo chega como um dos favoritos, ou maior favorito, para a competição.
E o Flamengo tem em 2024 uma oportunidade que não teve em nenhum dos seus anos de glória de 19 para cá, que é ter um bom ano. O Flamengo não tem um bom ano, uma boa temporada. Geralmente o Flamengo tem um grande segundo semestre, né? Em 2020 teve um primeiro semestre bom com o Mister, aí parou, foi campeão brasileiro no fim, mas foi campeão brasileiro jogando mal, né? 2020 ainda foi campeão na reta final. Agora, o Rogério foi por conta de... Pois é. Quantos centímetros ali naquele gol do Acho que início? o Rogério, um pouco depois, também acabou deixando, né? Então, assim, o Flamengo tem a condição em 2024, pela maneira que as coisas andam, de ter, enfim, uma temporada boa. E a estreia na Libertadores é um bom indicativo para isso. Pois é, e tem isso também, né, André? Como o Flamengo não ter mais tanta preocupação assim com a final do Campeonato Carioca, já tendo feito resultado, sabendo o que é que o Nova Iguaçu também pode oferecer de perigo nessa segunda partida. Agora, o quão é importante o Flamengo dar show nesse primeiro jogo? Porque é claro que tá todo mundo olhando para esse favorito, o Flamengo, né? Assim, as pessoas que estão esperando isso com base no que é tradicionalmente o futebol do Flamengo, aí voltando a 2019 também, falando sobre como Jesus conseguiu naquela temporada um futebol mágico, etc., vão continuar esperando. O Flamengo, talvez mais à frente no ano, quando as peças estiverem muito bem encaixadas e os jogadores em perfeita coesão com o tipo de jogo que o Tite propõe, talvez aconteçam exibições desde o início que o torcedor olhe e fale depois, eu tava no Maracanã naquele dia, ou tava assistindo pela televisão, nos lembrou tal time, aquela coisa que normalmente o saudosismo nos gera, né, quando a gente sente as coisas de um time de futebol. Mas o Tite, ele é esse técnico. O Tite, ele é um treinador, assim, as palavras normalmente usadas para classificar técnicos como ele são insuficientes, porque o futebol é muito mais do que isso, mas se usa, né? Conservador, pragmático. Durante uma época da carreira dele mais distante, mais longínqua, ele era chamado de retranqueiro. A torcida do Grêmio o chamou de filósofo quando não queria mais que ele trabalhasse lá, pela sua forma de falar. Isso acaba sendo confundido com o futebol que ele propõe nas suas equipes. O Corinthians é uma virada na carreira dele, depois vem seleção. Ele tem o último time campeão com ele no Corinthians, é um time que jogava muito futebol, muito. Mas eu não creio que aquele time contentaria uma comparação de uma parte da torcida do Flamengo que espera o espetáculo desde o início sempre, né? Eu nem estou falando que isso é errado, só estou dizendo que não vai funcionar. Essas pessoas continuarão esperando, continuarão frustradas, mas eu acredito que elas vão ver muitas vitórias. E se elas virem muitas vitórias, a chance de verem títulos, que é o que se deseja, é grande também. Pois é, torcedor número 1 do Flamengo. O que você acha do Flamengo na Libertadores? É o mesmo favorito para ganhar? Para estar na frente dos outros times? Você concorda? E aproveita, torcedor de coração, faz um gol aqui no canal do Flamengo e inscreve-se no canal, aperta o botão do like e do sino, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo é importante e vai direcionar essa notícia do Flamengo para mais flamenguistas de coração como você. E aproveita, torcedor de coração, faz um gol aqui no canal do Flamengo e inscreva-se no canal, aperta o botão do like e do sino, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo é importante e vai direcionar essa notícia do Flamengo para mais flamenguistas de coração como você. É isso, Gabicho, aqui na área, parceria, pedindo pra você flamenguista de plantão. Fazer um gol é pra mim, clicando nesse like, se inscrevendo e tacando o dedo nesse sininho. Porque assim você ajuda o canal do Flamengo Bola Pra Frente a crescer. Valeu! Deixa seu comentário aqui embaixo, urubuzada. E assim, você ajuda o canal do Flamengo a crescer.